Abrir a sua Bíblia no livro de Obadias, capítulo 1, versículo de número 1, versículo de número 9. Obadias, capítulo 1, versículo 1, versículo 9. Obadias vem logo após de Amós e antes de Jonas. Obadias, capítulo 1, do 1 ao 9. Onde falaremos: Deus derruba a soberba e guarda os humildes. Obadias, capítulo 1, do 1 ao 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: Levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, serei muito desprezado, e a arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas pedras do penhasco, na tua alma morada, que dizes no coração: quem poderá me destruir na terra? Embora subas ao alto como águia e ponha o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Se ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Ou estás destruído? Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos, todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. E então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados dos montes de Esaú pelo massacre. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua poderosa presença. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade. Continua, Senhor, a fazer aquilo, Senhor, que lhe atrai. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Toma, Senhor, a minha vida, Senhor, em Tuas mãos, que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que me importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te rogamos e te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Assim como o Senhor já tem falado desde a abertura desse culto, através das oportunidades, através da oração, através da palavra lida, através dos louvores, assim como o Senhor já tem falado aos nossos corações, nós te rogamos e te pedimos, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer. Continua, Senhor, a fazer aquilo que lhe atrai. É o que nós te rogamos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos diante do menor livro do Velho Testamento. Obadias é o menor livro escrito no Velho Testamento, aonde conta a história do povo de Edom. O povo de Edom que viu Israel sendo levado para a Babilônia, que cercou o povo de Israel, que matou a espada o povo de Israel. Edom, que é o povo que veio da linhagem de Esaú. Para quem não sabe, Esaú é um dos filhos de Isaac com Rebeca, onde nasceu Jacó e Esaú, filho de Abraão, Isaac, filho da promessa, a qual o Senhor pede a ele o filho como oferta. E Abraão não nega o seu filho, vai, e Deus diz para ele: eu sei que você crê em mim, não faça mal ao homem. Isaac vai para a casa do
do seu tio, toma Rebeca como esposa, tem 2 filhos, mas quando ela está grávida, há uma promessa de Deus sobre as crianças. As crianças se mexiam muito dentro da barriga e o profeta diz que dentro daquela barriga existia 2 nações, 2 grandes nações poderosas. E ali havia uma promessa dizendo que o mais novo, ele se tomaria o lugar do mais velho. Mas o interessante é que nós, quando olhamos para a história de Isaac e de Rebeca, diante de Jacó e de Esaú, nós vemos Isaac, o pai apaixonado pelo filho Esaú, Rebeca, a mãe apaixonada pelo filho Jacó, e ambos começam a viver uma história onde ambos começam a fazer não a vontade do Senhor, mas a sua própria vontade. Por que isso, pastor? Esaú, um menino que não estava preocupado com as bênçãos da primogenitura. Quando olhamos para o texto de Gênesis, onde vai contar a história desses 2 meninos, dessas 2 nações, nós vamos ver que Esaú troca a sua primogenitura pelo prato de comida, troca a sua primogenitura pelo guisado qual seu irmão Jacó fez. A primogenitura eram as bênçãos do pai sobre o filho, para que Deus abençoasse o seu filho, e ele receberia a herança do pai, ele receberia a bênção do pai, vinda de Deus sobre a vida dele. Mas Esaú não estava preocupado com isso. Esaú troca a sua primogenitura por isso. Jacó, já estando velho e quase cego, chama o seu filho e diz: vai, prepara um guisado para mim, mata uma caça, prepara um guisado para mim, traga para mim, eu te darei a minha bênção. Isaac sabia da promessa do Senhor, que o filho mais novo tomaria o lugar do filho mais velho, mas mesmo assim, ele decide fazer a vontade dele e não do Senhor. Ele disse: vai lá e eu lhe abençoarei. Traga para mim e você receberá a bênção. A mãe, por sua feita, ouve o pai falando com Esaú e toma o lugar de Deus, querendo ajudar com que a promessa se cumpra na vida de Jacó. Ela fala para Jacó: mate um dos animais, rampe seu couro, e eu prepararei o guisado, e você levará para o seu pai no lugar do seu irmão. E ele diz: mas mãe, meu irmão é diferente. O pelo, ele é todo peludo, ele é assim, é dessa forma. E a mãe fala: pode ficar tranquilo, eu vou fazer com que de tudo, e seu pai irá te confundir com o seu irmão. Quando tomamos a direção errada em nossas vidas, quando tomamos o lugar de Deus em nossas vidas, acontece o que tem acontecido e o que aconteceu e o que tem acontecido hoje com Israel. Acontece quando nós nos colocamos como deuses da nossa vida, quando nós nos colocamos como Senhor das nossas vidas, quando nós decidimos ser soberbos. A palavra soberba é aquele que é o seu próprio Deus. A soberba é aquele que não reconhece que Deus é aquele que sustenta, que é aquele que guarda, que é aquele que faz. O soberbo é aquele que acha que tudo é pela sua força, que tudo é pelo seu controle, tudo é pelo seu poder. Então, nós estamos diante desse texto a qual, por causa dessa história, os irmãos viviam em briga, os irmãos viviam em separação, a ponto de cada um ter a sua própria linhagem, a sua própria geração, e eles serem inimigos mortais, a ponto da própria geração de Esaú perseguir a geração de Jacó e matar ao filho da espada. Quando deixamos de obedecer ao Senhor, queremos ajudar o Senhor a realizar algo na minha vida e na sua vida, tomando o lugar de Deus, as coisas vão de mal a pior. Por isso estamos diante desse texto, onde veremos a história de Esaú. Assim é Edom. Muitos hoje acreditam que estão seguros em sua própria força, posição, recursos. Obadias nos chama a reconhecer que orgulhos destrói,
mas humildade salva. Aquele povo de Edom, eles eram povos orgulhosos. Eles criam que eles eram imbatíveis. Eles criam que eles eram poderosos. Eles criam que ninguém poderia chegar até o castelo deles, até a cidade dele, para derrubar eles por terra. Por isso veremos versículos número 1 ou versículos número 3, onde Deus denuncia a soberba de Edom. Acompanhe comigo em sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1, versículo número 3, que diz assim: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom, ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. O profeta se levanta diante daquela cidade e disse: o Senhor está chamando os exércitos, o Senhor está chamando as nações, o Senhor está chamando os povos para se levantar contra Edom. O Senhor mandou uma mensagem e foi enviado um mensageiro entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. O Senhor chama as nações para lutar contra Edom. Obadias se levanta para dizer para aquele povo: as nações se levantarão contra vocês. Eu te farei pequeno entre as nações e serei muito desprezado. E a arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habitas em fendas de penhascos, na tua alta morada, que dizes no coração: quem poderá me derrubar na terra? A arrogância do teu coração te enganou. O Senhor está dizendo para aquele povo: a arrogância do teu coração, a arrogância que você tem dentro de você. Talvez não é algo declarado, talvez não é algo falado, mas o que o Senhor está dizendo: a arrogância do seu coração, aquilo que você tem no seu íntimo, aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você acredita ser a verdade, ela te enganou. Tu que habitas em fendas do penhascos, na tua alta morada, que dizes no coração: quem poderá me derrubar na terra? A palavra de Deus vai contar uma história de um homem que disse: pode aquietar minha alma, pode comer, beber, fazer o que for. E a palavra diz: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Aquele povo cria na sua força, pelo seu exército, pela sua localidade, pelo seu braço, pelo seu conhecimento. Mas o Senhor está dizendo: a sua arrogância te enganou. Pessoas têm vivido uma vida achando que tem o poder, que tem o controle, que é soberano, mas o Senhor, Ele é maior. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. O profeta anuncia que o Senhor está trazendo as nações contra Edom. Edom vivia nos penhascos e fortalezas quase inacessíveis. Confiava em sua geografia e em seu próprio coração. A soberba do teu coração te enganou. O orgulho engana, faz as pessoas acreditarem que é maior do que é. O orgulho, ele engana. O orgulho faz as pessoas acreditarem que são maiores do que são. Pessoas porque têm um poder, porque têm um cargo, porque têm uma autoridade, porque têm isso ou têm aquilo, se tornam orgulhosas, achando que são maiores do que são. Vivemos num mundo onde pessoas têm arquitetado planos dizendo que irão até o Senhor
e irão guerrear contra ele, achando porque tem dinheiro, porque tem recurso, porque tem pessoas ao seu redor que têm o poder e a autoridade. Pessoas que têm se enganado achando que são maiores do que são. O povo, quando estava construindo a Torre de Babel, dizia: nós iremos chegar até o céu. E o Senhor diz, lá nos céus, olha e fala assim: cadê? Eu vou descer para ver, porque o que eles estão achando que é grande, eu não consigo ver nem daqui. Às vezes achamos, porque temos algo, possuímos algo, temos e somos alguém. Mas nós somos apenas pó e cinza diante de um Deus soberano que nos sustenta, que nos guarda e que nos livra. A palavra do Senhor vai nos dizer, o salmista vai dizer: se não fosse o Senhor, ora Israel. Se não fosse o Senhor para mim na sua vida, onde você estaria nesta hora? Se não fosse o Senhor na sua vida, será que você teria vencido a pandemia da Covid? Se não fosse o Senhor na sua vida, será que você teria o que comer dentro da sua casa? Se não fosse o Senhor na sua vida, será que você teria uma roupa para usar a cada culto? Se não fosse o Senhor na sua vida, será que você poderia ter acordado hoje pela manhã? Muitas pessoas deitaram e não acordaram. Não importa a classe financeira, não importa quanto recursos tinham e quanto não tinham. Quantas pessoas na pandemia, por mais ricos que fossem, donos de hospitais, morreram com a Covid. Donos do próprio hospital morreram com a Covid. Aonde o seu recurso, o seu dinheiro, os melhores médicos não puderam dar vida. Mas assim o ser humano ainda acha ser maior do que Deus. Ainda acha que porque eu tenho saúde, eu trabalho, eu conquisto, eu faço, eu sou merecedor de algo. Porque possuímos e temos, achamos: eu sou o cara, eu sou a Mulher Maravilha, eu tenho o controle das minhas decisões, das minhas escolhas. Pessoas têm se enganado e têm cada dia mais sendo soberbos diante do Senhor. A soberba é a falta do reconhecimento. É de conhecer, reconhecer que Deus é tudo, Ele é Senhor. Pessoas têm sido soberbas achando: eu posso fazer algo para me salvar, eu posso realizar algo e viver de alguma maneira para ser salvo em Cristo Jesus. Pessoas têm sido soberbas até em entregar, em fazer para o Senhor, dizendo: eu posso, eu sou, eu tenho, eu vou viver assim, assim, dessa forma, eu irei agradar o Senhor. Se não fosse o Senhor para mim na sua vida, aonde você estaria hoje? Se não fosse o Senhor a ir atrás de você, Ele iria achar como ovelha perdida, você teria entrado por essas portas? Se não fosse o Senhor a agir de misericórdia sobre a sua vida, você estaria aqui hoje? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Mas o povo de Esaú, o povo de Edom, se achavam imbatíveis. Nós estamos aqui em cima do penhasco. Se alguém vier contra nós, basta um sopro, eles pegam aqui e morrem. Se alguém vier contra nós, a gente faz isso, faz aquilo. Se alguém se levantar contra mim, eu vou realizar isso, eu vou fazer aquilo. E eles somos nós. Aquele povo, Esaú, teve o ensinamento do seu pai. O seu pai vivia conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus, mas decide viver o seu eu, decide realizar os seus sonhos, decide confiar no seu próprio orgulho e começam a se enganar. O orgulho cria uma falsa segurança. O orgulho muitas vezes cria uma falsa segurança em nossas vidas.
achando que podemos, que temos, que somos, e vivemos uma vida falsa, achando que somos donos de nós mesmos, achamos que temos controle, que temos a solução para os problemas, mas não temos, não somos. Basta um sopro de Deus e tudo acontece. Basta uma coisa que não conhecíamos, que não víamos, que não era falada ou pronunciada, para acabar e extinguir milhares de pessoas. Pessoas que dormiram e não acordaram. Pessoas que fecharam seus olhos e não acordaram no outro dia. Pessoas que foram entubadas e não voltaram daquele coma profundo. Pessoas que dizem: eu tenho a força, eu tenho recurso. Pessoas que foram na mídia dizer: se isso vier, eu tenho dinheiro para comprar outro pulmão. Gastaram milhões e milhões e não puderam por algo, não puderam ser curadas de algo que nem se via, de algo que nem se imaginava. Tão forte é o ser humano, tão poderoso é o homem, que basta algo invisível para destruir e levar à morte. O ser humano, por ser o animal mais forte dentre a cadeia alimentar, animal pensante, acha que tem o controle de todas as coisas. Às vezes deixamos e achamos que o orgulho, achamos que a nossa segurança está nas nossas coisas, está nos nossos bens, está no nosso recurso, e ali vivemos uma falsa segurança. Aquele povo vivia essa falsa segurança, achando porque estavam acima dos montes, estavam numa geografia melhor, poderiam ir contra o Senhor, poderiam ter o controle e ir contra o Senhor. Orgulho também endurece o coração para a correção. Pessoas orgulhosas não aceitam que estão erradas. Pessoas orgulhosas não aceitam os seus erros. Pessoas orgulhosas querem estar sempre certas. Pessoas orgulhosas não aceitam a repreensão do Senhor. O Senhor, Ele repreende o filho a qual o ama, porque Ele quer o meu e o seu bem. Mas as pessoas orgulhosas não aceitam a repreensão, porque dizem: eu não estou errado, eu estou certo. Pessoas que acabam endurecendo o seu coração por causa do orgulho. Não querem reconhecer. Usamos diversos nomes para isso. A vida me endureceu demais. Eu sofri demais, passei por diversas coisas na minha vida e hoje eu sou uma pessoa mais dura. Mas o que é verdade é o orgulho. Eu não vou abaixar minha cabeça para ninguém. Eu não vou reconhecer os meus erros para ninguém. Precisamos reconhecer. Precisamos perdoar. Precisamos deixar. Porque a própria oração do Pai Nosso nos diz: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendidos. Precisamos perdoar para ser perdoado. Você quer ser perdoado pelo Senhor? Você precisa reconhecer e deixar. Porque aquele que reconhece e deixa, alcança favor de Deus. A palavra do Senhor em Provérbios 16:18 nos diz: a soberba precede a ruína. Provérbios 16:18. A arrogância antecede a destruição, e a altivez do espírito antecede a queda. Aquele que confia em si mesmo antecede a destruição. Aquele que diz: eu posso, eu sou, eu faço, eu realizo, antecede a destruição. Aquele povo
dizia: quem poderá nos colocar sobre o templo? Quem poderá nos destruir? Eu cheguei a um padrão de vida, quem pode me tirar daqui? Eu não preciso do Senhor para nada. Pessoas que dizem: eu não preciso de nada do Senhor, eu tenho tudo, eu sou meu próprio Deus, eu quero, eu compro, eu penso, eu realizo, eu quero, eu faço, eu posso viver do jeito, da maneira que eu quero. Eu já sou maior de idade, eu não preciso prestar contas a ninguém. Não é isso que toda criança sonha? Em ser maior? Você vai ver, no dia que eu tiver 18 anos, ninguém manda em mim. No dia que eu for maior de idade, ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer. Se eu vou tomar banho, se eu vou para a escola, se eu vou comer, ninguém vai dizer o que eu vou fazer. Eu vou mandar em mim. Mas quando crescemos e começamos a ver a vida como ela é, queremos voltar a ser criança. Queremos crescer para receber e para ter, para fazer, para acontecer. E às vezes queremos crescer e não obedecer mais ao nosso Pai, que é Deus. Eu já sei, eu já conheço a Bíblia, eu já conheço a palavra, eu já sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que realizar. Eu sei de tudo. Como Edom, que crescia, tinha, possuía e achava: eu não tenho que mais obedecer o que meus pais falavam. Eu vou contra Jacó, eu vou contra Israel, vou ajudar os povos vizinhos, contra a minha própria linhagem, contra o meu próprio sangue. Tiago capítulo 4, versículo 6 nos diz: Deus resiste aos soberbos. Tiago 4, 6. Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Aquele que confia em si, aquele, talvez você diga: não, pastor, soberbo é aquele que se acha, aquele que isso. Quem aqui não se acha melhor do que alguém? Quem aqui não fala assim: nisso eu sou bom? Ninguém faz, não. Não tem ninguém aqui? Quem aqui que diz: eu, isso aqui, deixa comigo que eu sei fazer? Arrogância, prepotência. Precisamos ser humildes, reconhecer quem é Deus em nossas vidas. Eu dar dízimo para a igreja? Não, nada. Trabalhei para caramba, suei a beça, só eu que acordo 5 horas da manhã, não, pastor, não. Meus irmãos lá na igreja, não, eu que trabalho, eu que faço, eu que conquistei meus clientes, eu dou dinheiro para a igreja. Pessoas que são tão pobres e só têm dinheiro. Pessoas que o seu Deus é si mesmo. Não reconhecem que é o Senhor quem dá, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem livra, é o Senhor quem transforma. Versículo número 4, versículo número 6, nós veremos: Deus derruba toda falsa segurança. Acompanhe comigo em sua Bíblia, os 4 ao 6.
embora subais ao alto como águia, e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Você pode ir para onde você quiser, o Senhor está dizendo. Você pode fazer o teu ninho no céu. Eu sou Deus. Eu que tenho poder. Eu que tenho autoridade. Você pode ir para onde você quiser. Como o salmista diz: Senhor, se eu subir aos mais altos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha casa no mais profundo abismo, lá o Senhor se encontra. Pessoas que dizem: eu vou fazer, eu vou realizar. O Senhor diz: embora suba ao alto como águia, e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: eu tenho autoridade, o controle é meu, tudo é meu, toda a honra e toda a glória é dada a mim. Nós não somos nada diante do Senhor. Mas Ele nos amou, entregou o que Ele tinha de melhor para morrer numa cruz. Teve a pior das mortes, pelo meu e pelo seu pecado. Se entregou como ovelha muda ao matadouro, para pagar o meu e o seu preço. E às vezes não podemos fazer ou dar nada para Deus. Meu tempo é precioso demais. Minha vida é corrida demais. Eu tenho diversos afazeres, pastor. Você não sabe como eu vivo. Você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe, eu não tenho tempo às vezes de ir no banheiro, pastor. Pessoas que dizem não ter tempo. E às vezes nos coloca num leito do hospital, numa cadeira de roda, para ter tempo. Pessoas que vivem a vida dizendo: não tenho tempo para Deus. Mas quando tudo está indo a ruínas, se lembram de alguém que falou de um Deus. Se lembram de alguém que falou que Deus poderia mudar a história de alguém. Se lembram que existe um Deus. Esse povo se engrandecia. Mas o Senhor diz: não tem como escapar da minha mão. Não tem como fugir do meu juízo. Não tem como não se encontrar comigo. Se ladrões, os assaltantes vierem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhe bastasse? O Senhor está dizendo: se o ladrão viesse te roubar, ele vai roubar o que ele quer só. Não vai levar tudo. Ele vai roubar só o que ele quer, só o que lhe basta. Como estás destruído. Se os que colhem uvas viessem a ti e não deixariam ao menos alguns cachos. O Senhor está dizendo: se fosse ladrão, ele roubaria só aquilo que lhe basta. Se fosse o vicultor, ele só pegaria algumas uvas e deixaria alguns cachos. Mas eu sou soberano. Eu sou o Senhor. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. Como foram rebuscados, como foi grande, como foi procurado os tesouros de Esaú ocultos. O orgulho promete alturas, mas entrega quedas. O orgulho promete alturas, como águias, mas entrega quedas. Nada está fora do alcance de Deus. Ele derruba e levanta quem quiser. Ele derruba e levanta quem quiser.
Isaías capítulo 2, versículo 11, nos fala: os olhos altivos serão abatidos. Isaías 2, 11. Os olhos arrogantes do homem serão abatidos, e a sua arrogância será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Só há um a ser exaltado, e esse um é Cristo Jesus. Só há um nome a ser adorado, só há um que nos leva a Deus, só há um a ser engrandecido no meu e no seu viver, e esse alguém é Cristo Jesus. Só há um que merece a honra, a glória e o louvor, e esse alguém é Cristo Jesus. Por mais que você estude, por mais que você se prepare, por mais que você trabalhe, por mais que você faça, por mais que você seja o melhor em que você faz, a honra, a glória é do Senhor. Por isso Paulo vai dizer: seja o que for fazer, seja comer, seja beber, seja vestir, façais para a glória de Deus. Uma pessoa pode construir uma casa bonita, mas se o alicerce for frágil, basta um vento forte e a derruba. Pessoas podem construir palácios, podem construir riquezas, mas basta uma pandemia, basta um vento forte e a casa vem à ruína. Mas quando o nosso alicerce é Cristo Jesus, pode soprar o vento, pode vir as tempestades e nada abalará a nossa casa. O alicerce também da sua vida precisa ser Cristo Jesus. Não como esses homens achavam: eu tenho, eu posso, eu sou, eu sei, eu possuo. Versículo 7 ao 9, nós vemos que quando aquilo em que confiamos falha, acompanhe comigo, todos os teus aliados te levarão para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganarão e prevalecerão contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. O Senhor está dizendo: vocês estão confiando nas alianças que vocês estão fazendo? Vocês estão confiados nas nações que vocês têm, nas alianças que vocês fizeram? Vocês estão confiados com que eles se comem na sua mesa, que estão ali comendo pão junto contigo? São eles que vão se levantar contra você. São eles que vão te destruir. São eles que vão acabar com vocês, vão levar vocês para fora da terra de vocês. São eles que vão vir contra vocês. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele é Deus das nações. É Ele quem tem o poder. É Ele quem tem a autoridade. É Ele quem tem o controle. 8. Naquele dia, diz o Senhor: destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Vocês se acham sábios demais. O Senhor está dizendo para Esaú, para aquele povo: eu destruirei tudo, eu acabarei com tudo. Quem pode ir contra o Senhor? 9. E então os teus guerreiros ficarão com medo, ó da mar, e todos serão exterminados do monte de Esaú pelo massacre. Se acha forte demais, vai chegar no meio. Pessoas, riquezas, inteligência, influência,
Nenhuma dessas coisas garantem segurança. Quando a soberba domina, até os relacionamentos se tornam frágeis. Deus mostra que nenhuma confiança subsistiu à dependência dele. Nenhuma confiança fica de pé sem a presença dele. O salmista, no capítulo 20, versículo 7, nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Aonde está a sua força? Aonde está a sua confiança? Na sua vida? Na sua saúde? No seu dinheiro? No seu intelecto? Nos seus amigos? Aonde está a tua força? Jeremias 17,5 nos diz: maldito o homem que confia em outro homem para a sua salvação. Maldito é aquele que confia em outro homem para ser salvo. Edom achava que seus amigos o sustentariam. É como alguém que confia em seus contatos e redes. Vão salvá-los, mas um dia da adversidade tudo desmoronará. Como pessoas que creem, vão orar por mim quando eu morrer. Vão fazer uma carreata, vão fazer cultos diários durante 7 dias, e o Senhor se lembrará de mim. Vão rogar a mãe de Jesus e ela vai pedir por mim, vai interrogar por mim. Vai. Não, eu tenho conhecimento da prefeitura, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Colocam Deus de lado, correm para todos os lados, mas quando não tem solução, quer dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor deve estar lá para cima dizendo: mas como é que posso? Você já procurou B, já ligou para C, já foi não sei aonde, já bateu na porta de alguém, já pediu para aquele que tinha recurso, mas quando as portas fecharam, os céus estão abertos. Vou orar. O Senhor não quer ser o último, Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser aquele que você procura na hora da angústia, mas Ele quer ser aquele que você agradece porque conquistou e possuiu e tem. Ele quer ser aquele que quer atender as suas necessidades, mas Ele quer ser aquele a ser honrado quando você completa um aniversário, quando você recebe algo, quando você possui algo. Ele quer ser agradecido, porque se você possui algo hoje, são as misericórdias do Senhor que lhe alcançou. Se você tem algo hoje, é porque a misericórdia do Senhor lhe alcançou. Em que área você tem confiado mais as suas forças do que em Deus? Será que tem alguma área na sua vida que você confia mais do que em Deus? Será que você confia mais no seu relacionamento, na sua casa, no seu ensinamento, do que nos ensinamentos da palavra? Será que você tem confiado mais na sua riqueza, no seu recurso, no seu rebanho, do que você tem, do que em Deus? Será que você tem confiado mais na sua saúde do que no Senhor? Será que há algum orgulho em seu coração que impede o arrependimento, o perdão ou a mudança? Será que tem algo em seu coração que te impede de reconhecer os seus erros? Que te impede de reconhecer: Senhor, me perdoa, eu errei, eu sou falho, eu não mereço, mas o Senhor me amou. Eu sou pó e cinza, mas o Senhor achou graça, derramou a sua graça sobre mim. O que tem te impedido de reconhecer quem é o Senhor em sua vida? O que tem te impedido de ter uma mudança verdadeira e genuína diante do Senhor? Será o que os seus pais me ensinaram, os preceitos que eu aprendi, as coisas que eu acho ser verdade? Será que muitas vezes isso tem impedido de reconhecermos quem é o Senhor?
Quem é Deus em nós? O que você tem construído nas alturas, achando que está seguro, sem a dependência de Deus? O que você tem construído nas alturas, achando, aqui ninguém pode me parar. Aqui eu sou imbatível. O que você tem construído? Quem ou o que substitui a confiança plena no Senhor? O que tem substituído a confiança no Senhor em sua vida? Quem ou o que? Porque pode ser uma pessoa, mas também pode ser algo. O que tem te impedido de confiar plenamente no Senhor e seguir em frente? O que tem te impedido de crer que o Senhor, Ele sustenta, Ele guarda, Ele livra aqueles que o buscam e o temem? O que tem te feito acreditar verdadeiramente no Senhor? O que tem te impedido de viver em confiança, em entrega genuína ao Senhor? Precisamos humilhar-se diante de Deus antes que o orgulho destrua a nossa vida. Precisamos reconhecer quem é Deus e quem nós somos. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Pode ter o maior cargo hierárquico que seja. Ele é o cabeça. Ele é o Senhor. Ele é o Deus soberano. Ele é o grandioso, o eterno. Possamos reconhecer diante do Senhor, para que o nosso orgulho não nos destrua, para que não venhamos a ser destruídos, para que o Senhor não se levante contra nós, para que o Senhor não levante uma nação, um povo contra a nossa vida. A soberba é silenciosa, mas corrosiva. A soberba, ela age silenciosamente, mas ela cria um buraco, ela cria um vazio, ela cria uma destruição em massa em nossas vidas. Peça a Deus que revele áreas de autossuficiência. Peça a Deus que Deus te revele aonde você tem desconfiado, aonde você tem colocado a sua confiança. Pessoas dizem: eu posso viver sozinho, eu posso resolver tudo. Pessoas têm confiado em si, confiado em Deus. Eu não preciso de ninguém, eu posso. Esses pensamentos precisam ser confrontados em nossas vidas. Quem de nós pode acrescentar um segundo na sua vida? Não digo nem um ano, um segundo ou um milésimo de segundo no seu viver. Quem pode dizer: eu não vou morrer? Volte a confiar em Deus como sua verdadeira segurança. Ele é a rocha, não suas habilidades, bens ou estratégias. É o Senhor quem tem que ser o alicerce da sua vida. É Ele quem precisa ser construído o seu emprego. É nele que precisa ser construída a sua família. É nele que precisa ser construída a sua igreja. É nele que precisa ser construída a sua vida, a sua casa. Em Cristo Jesus. Não em si, não no que eu tenho, em suas habilidades, em seus bens, em estratégias. É no Senhor. Cultive relacionamentos humildes. Peça perdão, perdoe, reconheça erros. É necessário reconhecermos quem somos diante do Senhor. Porque às vezes achamos que somos a última Coca-Cola do deserto. Por que comigo, Senhor? Porque essas coisas estão acontecendo comigo?
Eu estou na sua casa, eu faço, eu canto, eu louvo, eu faço isso, aquilo. Por que comigo? Será você melhor do que Paulo? Será você melhor do que Pedro? Será você melhor do que todos que foram perseguidos, açoitados, mortos por amor de Cristo Jesus? Achamos que não, mas às vezes somos arrogantes demais. Eu sou dizimista, eu faço isso, eu estou na igreja, porque às vezes acontece isso comigo. Precisamos reconhecer, precisamos deixar. Você quer alcançar o favor de Deus em sua vida? Reconheça, deixe, que o Senhor derramará o seu favor sobre a sua vida. Valorize conselhos, a humildade cura relacionamentos. Você já conversou com aquela pessoa que ela sabe tudo? Você senta para falar com ela, ela fala assim: não, isso aí eu sei, é isso. A humildade cura relacionamentos. A humildade aproxima pessoas. A humildade traz pessoas para perto, para viver. Valorize conselhos. Há um ditado que diz: se conselho fosse bom, você não dava, você vendia. Quem já usou esse ditado? Às vezes nos achamos inteligentes demais. Não queremos ouvir os antigos que diz: meu filho, não é assim não. Na minha época era. E você dizia: a sua época já passou. A gente está em outro patamar. A tecnologia está avançada, não é bem assim não. Vai lá cortar uma madeira lá com lua, para você ver. Não, isso aí é besteira. Edom caiu por causa da soberba, mas Deus exalta os humildes. Obadias, capítulo 1, versículo 1 ao 9, nos chama a rejeitar toda a confiança em nós mesmos e a nos colocarmos completamente debaixo da mão poderosa de Deus. A soberba derruba nações, a humildade recupera o coração. O Senhor quer te curar. O Senhor quer derramar a sua graça, o seu poder sobre a sua vida. O Senhor quer te fazer voar como as águias. Mas você precisa reconhecê-lo como Senhor. Você precisa deixar Ele trabalhar em sua vida. Você precisa entregar o seu caminho verdadeiramente ao Senhor. Precisa confiar nele e deixar que Ele faça o mais. Seja o que for, deixe o Senhor trabalhar. Deixe o Senhor fazer, pois Ele tem o controle de todas as coisas. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, que alguns